Fastos, de Ovídio. Fastos é um longo poema escrito pelo poeta romano latino Públio Ovídio Nasão, que foi composto provavelmente, segundo os estudiosos, por volta do ano 2 depois de Cristo. É um poema dentro de uma tradição da poesia que vem desde da poesia grega e que chega à poesia latina também, que é do poema didático, da poesia didática, que era aquela poesia que era feita com a intenção de instruir, e onde os poetas assumiam mesmo um tom de professores, porque o seu propósito era instruir, era ensinar, era informar os seus leitores. E o que a gente tem aqui em Fastos? A começar do título. Por que Fastos? Era o nome dos calendários romanos, aquelas inscrições em latim que os cidadãos romanos consultavam, onde eles encontravam quais eram os ritos, quais eram as obrigações políticas e religiosas em cada mês do ano, de que eles teriam que participar. E daí o nome Fastos, e daí o nome desse poema. Porque o que o Ovídio vai fazer aqui, neste poema didático, que deveria ter seis partes ou 6 livros, 12 partes ou 12 livros, mas acabou tendo 6, é cantar toda a história de Roma, todos os costumes, os ritos, as crenças, os deuses, os ritos, né? As festas, as comemorações, né? E eventos da história e das lendas dentro do Império Romano, né? Dentro da história de Roma, usando o calendário romano. Ele vai instruir o seu leitor, pegando data por data do calendário romano, e aí explicando através de histórias, nos seus versos, qual a origem de determinadas comemorações, qual a origem de certos ritos, de certos costumes, e enquanto isso ele vai desenvolvendo o poema para a gente. Por que só tem 6 partes ou 6 livros? Porque realmente o Ovídio ia fazer um livro ou uma parte para cada mês do ano, começando em janeiro, né, e indo até dezembro, só que quando ele estava mais ou menos pela metade, ele foi banido. As razões do banimento do Ovídio são, assim, objeto de especulação dos estudiosos. Parece que tem alguma passagem em que o Ovídio disse que ele foi banido por imoralidade e por um erro. O erro, os estudiosos discutem qual teria sido, porque não está claro. Mas a imoralidade vem de poesias que ele escreveu, porque ele disse que tinha a ver com poesias, e que deve ter sido o famoso A Arte de Amar, que é um outro poema mais antigo do Ovídio, anterior a esse aqui. Eu cheguei a ler A Arte de Amar em prosa, não em poesia, há muitos anos atrás, pouco antes de eu ir para a faculdade, e eu não gostei, mas agora até teria curiosidade de ler numa tradução em forma de poesia. Só que do que eu me lembro do poema eu entendo, porque deu problemas para o Ovídio, porque a arte de amar não tem nada a ver com uma postura filosófica, né, psicológica, de ensinar, né, o indivíduo, a pessoa que lê, a realmente amar. Tem a ver com a arte da conquista, vamos dizer assim. Como é que você vai levar aquela pessoa para... Entendeu, né? Então, eu posso entender por que ele foi acusado de imoralidade e acabou dando problemas para o Ovídio. Enfim, aqui a gente tem os 6 livros ou 6 partes referentes aos 6 primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? E aí o Ovídio vai cantando, através do seu poema, todas as datas comemorativas de cada um desses meses. Enquanto isso, a gente passa pela história de Roma, pelos mitos e lendas romanos, pelas crenças, pelos ritos, porque ele vai pegando as datas e explicando. E ele se coloca várias vezes ao longo do poema, conversando com algum deus, com alguma deusa que tem relação com aquela data comemorativa e perguntando a esse deus, a essa deusa, por que essa data é dedicada a ele ou a ela, né? Por que
essa data é dedicada a Minerva, aí ele estaria perguntando para a deusa Minerva, e aí ele transcreve a resposta da deusa, porque aconteceu isso e isso. Aí você tem um relato que é uma mistura de lenda, de mito, né? E que acaba entrando dentro dos costumes, das crenças e da vida, né? Porque está entranhado na vida, no calendário, no dia a dia do cidadão romano da época do Ovídio. É um poema que assume vários tons, né? Você tem algumas partes que são líricas, você tem algumas partes em que há muito humor, você tem alguns momentos em que o Ovídio realmente se aproxima da imoralidade, e você tem, em alguns momentos mais raros, um certo tom de lamento, dependendo da data, que às vezes alude a uma morte, a um episódio, por exemplo, a uma data que há uma alusão ao assassinato do Júlio César. Mas geralmente são momentos mais raros esses tons de lamento, porque o Ovídio parece ter sido realmente um poeta mais voltado para a alegria, para a festividade, para celebrar, né, as boas coisas da vida. Vamos dizer assim. Eu gostei muito, embora eu ainda esteja me habituando com a poesia latina. Então eu fui sentindo uma certa dificuldade, né? Por causa da própria estrutura da poesia, que é aquela estrutura de frases invertidas, em que você tem metáforas e todas essas coisas. E você tem que acompanhar as histórias, né? Não é tão fácil quanto você lê em prosa, mas quando você já conhece as lendas, as histórias, fica mais fácil. E o que me ajudou quando eu não conhecia a história, quando era, né, uma daquelas lendas que eu não tinha intimidade com ela? Uma coisa que me ajudou muito foi a leitura desse livro aqui, que tem várias das histórias que estão em Fastos. E aí eu lia o resumo que tem aqui nesse dicionário Oxford de literatura clássica, e aí eu voltava para a história do Ovídio, né? Para a lenda que ele estava contando, para o mito que ele estava contando. E aí eu podia ler e já entendia melhor. E eu agora vou começar a ler mais, espero, né, ter mais oportunidades, porque eu quero ler mais poesia latina e quero com certeza ler mais coisas do Ovídio.